Boa tarde, pessoal. Sou Carlos Rossi, comentando aqui o terceiro episódio de The Last of Us por muito tempo. Esse episódio ele vai começar com uma mudança de estrutura em relação aos dois episódios anteriores. Naqueles episódios a gente teve sempre o início pegando ali um prefácio, né, uma coisa assim que mostra detalhes de como a infecção aconteceu, né? O primeiro episódio mostra lá o cientista comentando sobre como o fungo poderia mutar, e o segundo mostra o início da epidemia. Agora a gente tem um episódio que você já percebe que vai mudar, porque ele começa com a abertura e a gente já vai pro Joel e pra Ellie. E aí, quando a gente percebe como eles estão bastante desgastados pelo que aconteceu no episódio anterior. Estão ali naquela coisa. Primeiro, a Ellie é bastante agressiva, mas não de um jeito excessivo, de um jeito que realmente faz sentido, porque o Joel parece estar depositando em cima dela uma culpa, um processo assim de luto que ele não está digerindo muito bem em relação ao que aconteceu no final do episódio anterior, né? E a Ellie lembra que ele tem responsabilidade pelo que aconteceu e foi uma decisão dele e da Tess, né? Não dá para jogar essa culpa para a própria Ellie. Ao mesmo tempo, depois que o Joel estabelece algumas regras ali de, entre aspas, convivência, ou talvez regras de sobrevivência, você começa a perceber que a relação deles continua com aquela pimentinha passiva-agressiva que vem caracterizando desde o início, e também que quem jogou o jogo conhece bem. Mas você começa a perceber que o Joel começa a ter um olhar um pouco mais humanitário mesmo, né? Um pouco mais assim, mostra a responsabilidade que ele carrega em relação a ela, assim, por N motivos, né? A história do personagem mostra isso, a relação dela mental, né, com a Sarah e tudo mais. Quando, por exemplo, o Joel quer fazer um caminho alternativo para poupar a Ellie de presenciar uma série de esqueletos que estão naquela rua que ele sabe que vão estar. Sobre isso, essa cena é muito interessante porque ela faz um corte bem legal, né? Que é justamente o momento em que a gente tem uma estrutura parecida com o episódio anterior, né? Que vai introduzir a história, naquele momento, a história do Bill. Em que você tem um esqueleto ali com a roupa, né? Você vê a roupa da mãe e da bebê ali, e aí no corte ele mostra essas pessoas vivas, né? E aí o Joe explica que aquelas pessoas foram provavelmente assassinadas por soldados porque as zonas de quarentena estavam lotadas. E aí, para nossa sorte, o episódio escolheu poupar a gente de ver aquela mulher negra com o bebê dela sendo assassinadas, né? Que com certeza aconteceu pelo corte que o episódio faz para mostrar isso. E aí, depois no desfecho do episódio, quando a gente já, enfim, passou por todos os eventos, já vou comentar sobre isso, claro, mas você vê que essa característica de responsabilidade é reforçada, né? Quando você vê que eles estão tendo uma interação que vai além ali do simples vamos fazer a missão, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse final daqui a pouco. Uma coisa bem legal de observar, principalmente para quem já jogou, é ver como é que eles pegam referências aos jogos e aquele cenário de limitação de recursos quando o Joel visita um dos seus esconderijos e aí deixa uma arma lá, né? Até uma coisa que eu vi um pouco online, que a galera tá meio que reclamando que no jogo você tem uma série de limitações de recurso, mas que agora o Joel tá tipo deixando uma arma para trás. Como é que funciona isso? Eu comento isso um pouquinho num vídeo que vocês já vão ver, que é um vídeo em que eu vou jogar o The Last of Us e vou fazer comparações com os episódios da série. Ele já vai ser publicado aí nos próximos dias, mas o que eu posso dizer por enquanto é que isso se deve à gamificação do jogo, né? O jogo opta por coisas que não necessariamente fazem sentido fiel com a realidade, do tipo você carregar várias armas como se você tivesse uma mochila mágica infinita, mas que pro jogo, pra dinâmica que ele quer colocar ali enquanto jogo, fazem sentido e tornam o jogo mais dinâmico.
Aqui a gente tá vendo uma série que é pautada pelo realismo, apesar da gente ter elementos fantásticos, né? Mas a série é pautada pelo realismo, então é natural que essas coisas apareçam de uma maneira um pouco diferente. É, E aí, nesse processo de obter mantimentos, a Ellie ela está particularmente interessada em um item específico, né, que é o absorvente. E aí eu acho que isso sozinho já traz uma série de reflexões, e a gente vai falar um pouco sobre reflexões no final do episódio também, mas sobre a questão das mulheres nesse cenário e qualquer pessoa que tenha determinadas condições. No caso, a mulher ela precisa se preocupar com essa questão do absorvente. Eu acho que não é algo que vai estar plenamente disponível nesse universo. E é interessante como o jogo acaba, por motivos de que a narrativa tem que andar e tal, o jogo, o foco é outro, mas a série consegue trazer esses detalhes à tona, né? Isso é muito interessante. É... Aí, depois disso, a gente passa, né, para a exploração também na casa do Bill e do Frank, né? Que eu vou falar, obviamente, daqui a pouco, né? Vai ser o cerne aqui do episódio, mas a gente tem a coleta de materiais, como sempre, né? E a casa do Bill e do Frank tem uma série de itens para ser coletado. Mas é muito interessante o momento em que a Ellie abre uma mesa embutida, alguma coisa assim, que vai lembrar muito o espaço que a gente tem que procurar no jogo para melhorar os nossos materiais, melhorar as armas e tal. Isso é bem legal de observar. Eu mesmo dei uma risada quando eu vi ela abrindo. Caraca, é igual o jogo, assim, né? Isso é realmente bem legal de observar. Mas, assim, é isso, né? Esses detalhes que a série pega emprestado do jogo são sempre muito minuciosos e muito agradáveis de observar. E aí, essa coisa mais leve deles explorando a casa e falando, por exemplo, que tem água quente, essas coisas assim, essa interação deles ela vai suavizar um pouquinho o drama que a gente tinha acabado de viver, né? E que a gente ainda estava digerindo da sequência anterior, que é toda a jornada ali, a micro jornada do Bill e do Frank. E aí vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. No jogo, inclusive já vou produzir o vídeo do terceiro episódio, é, a gente tem contato com o Bill, e eu acredito que a série tenha feito um trabalho excelente de captar a energia, o sentimento desse personagem para o audiovisual, para coisa da TV, né? Do cinema. É, e aquela coisa dele ser um cara super desconfiado, super focado ali em sobreviver, em criar aquele ambiente de conforto mesmo, mas um conforto que vai além do comer um bife no final do dia, mas também é saber que ele não vai ser atacado, que ele não vai ceder para aquela situação. A gente vê uma situação com o Frank, que eu não vou comentar aqui, porque isso é matéria lá para o outro vídeo, mas ele não é apresentado formalmente, se eu não me engano, no jogo. Então a série consegue fazer um trabalho impecável de pegar as dicas sutis, as sutilezas que o jogo dá e transformar em todo um arco narrativo que pode não ser relevante para o macro enredo da série andar, mas que é extremamente artístico e assim, é como se ele fosse uma espécie de oásis no meio daquele deserto de desesperança, de falta de perspectiva, principalmente pensando em futuro. É, Seguindo com o que esse arco fornece pra gente, a gente tem a contradição entre essa figura, né, que está preocupada em se proteger, em se guarnecer daquela situação, é, e isso vai dialogar diretamente com a persona do Joel. Isso chega a ser verbalizado no episódio. É, Vou falar um pouco sobre isso depois também. É, Chega a ser verbalizado no episódio. E você tem o Frank, que é aquele artista, aquela pessoa que também está sobrevivendo, também está lutando para sobreviver, mas que provavelmente não conseguiria chegar muito longe sozinho. E aí eles se encontram e quando você espera que isso seja só mais um desses encontros breves, eles permanecem. E eles juntos formam esse casal que a gente fica muito feliz de ver. E eles encontram motivos para continuar vivos. O
o Bill, né, provavelmente conseguiria seguir adiante, porque ele tinha todo aquele aparato para conseguir sobreviver, mas o Frank, não sei se ele conseguiria, talvez sim, talvez não. Ele parecia ter uma boa lábia e tal, pode ser que isso levasse ele a algum lugar, mas sobreviver para quê, né? Eu acho que é isso que a situação do Bill e do Frank traz aqui pra gente. E aí a gente tem finalmente a cena do morango, que é muito interessante de assistir, né? Depois de tudo aquilo que a gente viu, eles construídos juntos, você tem ali o contato do Joel e da Tess com eles. E aí vem a cena do morango. O que eu achei muito interessante é que além da cena em si, que é muito bonita, e mostra essa coisa de você redescobrir situações, sentimentos que você achava que estavam perdidos, de você criar vida no meio daquele apocalipse, é, isso por si só já é muito bonito. Mas é muito interessante o fato de que o Frank ele conseguiu isso trocando por uma arma. E aí, claro, o Bill reclama disso, mas o ponto não é esse. O ponto é que você troca um símbolo, né, um aparato que serve para você tirar vidas, e você substitui pelo morango, que naquele momento significa um prazer para a alma deles. Vai além do simples gosto do morango. Não é sobre isso aquela cena, né? E isso é muito interessante quando você coloca nessa perspectiva. E aí você acaba fazendo um paralelo também com todo esse processo que a Ellie tem de redescobrir o mundo. Aquele mundo, ele é estranho à apreciação de morangos. Ele não conhece isso. Ele é estranho a você apreciar uma carne harmonizada com um vinho. Isso não existe. Isso é uma coisa que ficou no passado. E da mesma forma que a Ellie está redescobrindo essas coisas, todo esse encantamento de eles têm água quente, vamos usar a água quente, tem um piano aqui, uma antiguidade, vamos fazer música com ele, vamos ouvir essa música no rádio. Tudo isso são os morangos, né? Acaba sendo uma síntese de todos esses elementos, e é muito bonito quando você percebe esse paralelo. E aí, além desse paralelo, você tem na própria persona do Bill, em oposição ao Joel, um reforço da missão do Joel enquanto protetor da Ellie, na ausência da figura de uma pessoa como a Tess, né, naquele cenário. Isso permite que o Joel viva o luto pela Tess naquele momento, e também permite que o Joel assuma para si a missão dele de seguir em frente, de conduzir a Ellie ao destino dela. Claro que ele ainda não sabe até onde que ele vai se aprofundar. Uma parte da carta do Bill vai dialogar com essa missão e com o final da história, pelo menos se a série seguir o mesmo final do jogo, mas disso eu não vou falar ainda. Mas muito interessante como esses paralelos são feitos. Em relação à carta em si, eu tive sentimentos dúbios em relação ao uso daquele recurso, porque por que eu achei legal? Porque ele remete ao jogo, porque o jogo ele tem muito essa coisa de você entender mais sobre o que está acontecendo naquele universo, a lore do jogo e tal, por meio de cartas, porque muitas vezes as pessoas que escreveram as cartas já estão mortas, como é o caso aqui. Mas assim, eu achei também que ele trouxe pro texto, ele esfregou muito na nossa cara esse paralelo entre o Joel e o Bill, que não precisava, que ele já estava claro, ele não precisava ficar tão assim esfregado na nossa cara. Mas eu acho que assim, no frigir dos ovos funcionou muito bem. Além disso, a gente tem também a questão da música, né? Que é utilizada, né? A música que é Long Long Time, que é uma composição do Gary White, lançada pela Linda Ronstadt lá no álbum Silk Purse, em 1970. A música, se não me engano, é de 69, mas o álbum é de 70. E ela... É muito engraçado isso, porque se você olhar a letra dela como um todo, não vou fazer a análise inteira aqui, mas ela parece fazer uma espécie de conexão entre o caminho que a série tomou pro Bill e pro Frank e como eles foram no jogo, porque no jogo eles chegam a brigar e a se separar, né? O jogo também é muito sutil em dizer que eles são realmente um casal.
teoricamente, se você quiser, dá para interpretar que eles são amigos, por exemplo, que eles são pessoas que foram colocadas ali naquela casa por circunstâncias da epidemia, mas que não necessariamente são um casal. É, pelo menos pelo que eu lembro do diálogo, vou reforçar essa ideia ou refutar essa ideia ao jogar ali a parte do episódio 3. Mas essa música, ela conecta o que aconteceu, porque na verdade essa música ela se refere a um amor não correspondido. E não é o que acontece com o Bill e com o Frank. Mas, de qualquer forma, o refrão, a questão de amar por muito tempo, acaba dialogando com a situação deles. Porque eles se amaram pelo tempo que restava para eles. Então aquilo ali era muito tempo. E aí, em relação ao tempo que restava, eu acho muito interessante, mais do que o Frank, mas também a posição do Bill, essa questão da morte deles e da forma como eles escolhem partir. Principalmente para o Bill, que não precisava ter partido naquele momento, mas ele escolheu pelo fato de que não havia mais um propósito para ele continuar. Isso me lembrou muito a figura do mestre Aemon de Game of Thrones, que tem uma piada de internet que fala que ele é o personagem mais bonzão o mais poderoso do Game of Thrones, porque ele conseguiu morrer de morte natural naquele cenário em que todo mundo morre por qualquer coisa. Então me lembrou muito essa ideia de que você escolhe como morrer num cenário em que está todo mundo morrendo por causa da infecção, por causa de riscos desnecessários, por conta da limitação de recursos. Eles não tinham nada disso, mas eles escolheram, o Frank nem tanto, mas o Bill escolheu a hora que ele ia partir, porque simplesmente o propósito dele naquele mundo não existia mais. Eu achei isso muito poético para a construção daquele arco narrativo. E aí a gente tem finalmente a questão de como a música vai tanto aparecer no início do episódio, vai marcar ali a relação deles, mas como ela é resgatada no final como a música que eles colocam no rádio na hora que eles estão partindo. E aí a gente tem novamente aquela brincadeira com a diegese. Quem não sabe o que é diegese, vê o vídeo do episódio 2, que eu explico lá o que é. Mas aqui a gente tem uma música que eles começam a ouvir e a gente percebe isso pela qualidade do som, que não é muito limpa, que eles estão ouvindo no carro, numa fita, né? E aí ela vai extrapolar o carro, vai sair e vai ganhar a trilha sonora, vai ganhar os nossos ouvidos. E aí a câmera chama atenção para a janela, né, do quarto, né, em que o Bill e o Frank decidiram partir. E essa janela, além de fazer uma homenagem aos jogos, né, porque a abertura do jogo, vocês vão ver no vídeo também de gameplay, é uma janela, né, com a cortina esvoaçando. Você também tem uma espécie de bênção involuntária, como se o Bill e o Frank estivessem dando um aval para eles seguirem na jornada, seguirem para o destino deles, né, e seguirem principalmente com um propósito renovado. É isso, o terceiro episódio muito emocionante, muito tocante, e continue assistindo The Last of Us, que essa adaptação tá ótima, eu tenho certeza que vão vir coisas maravilhosas aí para os próximos episódios. E quem não viu os primeiros, vejam aqui, também vamos ter outros conteúdos no canal, e sigam também no Instagram, e não deixem de compartilhar, comentar com seus amigos e curtir esse vídeo também. Um abraço, pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui.